Graça e paz, queridos. Amém? Bom, que alegria podermos estar aqui mais uma vez na cidade de Niterói, no bairro do Barreto, com a Igreja Presbiteriana do Barreto, e também com o nosso amigo, o pastor Jefferson, sua esposa Isabela. Estou aqui com a minha esposa, como foi dito, e a gente já tem vindo aqui algumas vezes, não sei se é o quinto, se é o sexto ano que a gente vem, mas enfim, é sempre uma grande alegria nós podemos estar aqui e testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida dessa igreja, nessa ocasião bastante especial, de aniversário, 23 anos de caminhada, de fé, de serviço, seguindo a Jesus na missão. Louvo a Deus pelo modo como Deus tem trabalhado na história, na vida dessa igreja, as pessoas que Deus tem acrescentado, que Ele tem chamado, a estruturação, os ministérios, vendo cada vez mais novidades aqui. Eu louvo a Deus por isso. E também pelo meu querido amigo e pastor Jefferson, sua esposa Isabela, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles, através dessa igreja e desse tempo que Ele tem servido aqui com vocês. Sem dúvida, assim como Ele tem sido bênção, creio nisso aqui, essa igreja tem sido uma bênção na vida dessa família. E eu dou testemunho disso, porque a cada ano que estamos aqui, a gente sempre tem um momento muito bom em torno de uma mesa, com um café, e conversamos sobre a vida, sobre o que Deus tem feito, e eu tenho visto como Deus tem tornado o Jefferson um marido melhor, um amigo melhor, um pastor melhor. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, e pela instrumentalidade dos irmãos, das famílias que se relacionam, que o acolhem, assim como a sua esposa. Então, louvado seja Deus nessa noite de festa, amém? Pela obra dEle nas nossas vidas, pelo seu resgate, pela sua redenção, aquela história que o próprio Cristo tem construído em nós, através de nós. Amém? Bom, depois dessa palavra introdutória, agradeço também ao conselho, a confiança, os rostinhos aqui, né, que a gente já se encontrou, alguns aqui, tivemos a oportunidade de ter tempos juntos, muito bom revê-los, muito gostoso rever os irmãos aqui. Alguém aqui ainda não tinha me visto? Tem alguém que nunca me viu na vida? Assim, todo mundo aqui já está acostumado, já, né? Então tá bom. Então nós somos lá de Bragança Paulista, estamos servindo lá há 10 anos, e com a graça de Deus, nós tivemos eleição lá, e vamos continuar por mais 5 anos, se Deus permitir. Estamos lá, caminhando com Jesus, servindo aquela comunidade, a 4ª igreja presbiteriana na cidade de Bragança Paulista. Queridos, nessa noite tão especial, eu queria conversar com os irmãos a respeito de uma característica, de uma virtude cristã, que, como muitas outras, é bastante importante para que a gente possa realmente seguir a Jesus na missão. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou encontrar o texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos, capítulo 20, a partir do verso 17. Vamos lá? Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, por cilada dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e devo-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá,
senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, e agora, Senhor, nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito sobre a minha vida como instrumento da Tua palavra e sobre as nossas mentes, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito possa realmente nos iluminar e aplicar a Tua palavra aos nossos corações, para que de fato nós sejamos mais uma vez, ó Deus, impulsionados a seguir a Jesus na Sua missão, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos nessa característica tão importante também que falaremos aqui. Capacita-nos, ó Pai, é na força do Teu Santo Espírito que nós podemos cumprir o Teu chamado. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, de muitas virtudes que são importantes para a nossa caminhada, para o nosso serviço cristão, eu queria falar a respeito da coragem. Eu queria desafiar a Igreja Presbiteriana do Barreto para que, na sua continuidade missionária, na sua continuidade de seguir a Jesus, de evangelizar, de proclamar a Cristo, possa sempre se lembrar desse chamado de que sejamos corajosos. Queridos, quando nós lemos o livro do Atos dos Apóstolos, a gente certamente aqui descobre os problemas daquela igreja do primeiro século. Atos dos Apóstolos descreve a plantação de várias das igrejas, além da famosa igreja de Jerusalém, fala a respeito do ministério do apóstolo Paulo, de como ele chegou em tais lugares, de como as igrejas nasceram, os contextos, as dificuldades e também as bênçãos de Deus e o poder de Deus sobre a vida daqueles cristãos. Nós descobrimos muitos os problemas, mas nós também podemos ver como que o Espírito Santo de Deus encoraja a sua igreja para que ela continue seguindo a Jesus na missão. E olhando para esse trechinho que nós lemos aqui, um trecho que eu acho muito bonito, porque nós não lemos aqui toda a perícope, né? Mas aí a partir do versículo 36, Paulo está se despedindo da liderança da igreja de Éfeso. Ele mandou chamar os presbíteros porque ele queria ter uma última conversa. Ele plantou a igreja em Éfeso, passou 3 anos ali servindo, amando, ensinando, pregando, testemunhando, e agora ele vai se despedir desses irmãos, e os últimos versos aqui do 36 ao 38 é uma passagem lindíssima, aonde aqueles irmãos que se amam e que amaram a Jesus juntos, se ajoelham e choram copiosamente, porque aquele amado apóstolo está indo embora e eles não mais verão o seu rosto. E ali eles se despedem, emocionados pelo amor que cultivaram a Cristo juntos no serviço e no relacionamento uns para com os outros. Mas quando nós vamos lendo o livro de Atos, a gente vê então a igreja demonstrando coragem, pelo menos em 3 frentes, que está aqui no texto que nós lemos. A gente vê a igreja demonstrando coragem no sofrimento. Vamos lá? A gente vê a igreja demonstrando coragem no sofrimento. A gente vê a igreja demonstrando coragem no testemunho. Então, segundo, a igreja demonstra coragem no... E, em terceiro lugar, a gente vê a igreja demonstrando coragem nas suas decisões. Então, vamos lá, a igreja também demonstra coragem nas suas... Então, nós ficamos assim, coragem no... De novo, coragem no... Coragem e coragem nas decisões. É disso que a gente vai falar aqui. Para seguir a Jesus na missão, nós somos chamados então a desenvolver essa coragem nestas 3 frentes. Coragem no sofrimento, coragem no testemunho e coragem nas decisões. Então vamos lá, olha aí de novo para o versículo 18 e 19.
versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo, então, dando as suas últimas palavras para a liderança da igreja de Éfeso, ele diz: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, gente, eu quero que vocês recordem o modo como eu vivi entre vocês, o exemplo que eu dei enquanto eu estive entre vocês, e eu quero que vocês não se esqueçam disso. É importante, então, que vocês, líderes, entendam isso, gravem isso no coração de vocês. Que eu servi ao Senhor com humildade, eu servi ao Senhor com lágrimas, e eu servi ao Senhor em meio às perseguições. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: eu servi ao Senhor mesmo em meio ao sofrimento. Eu servi ao Senhor com sofrimento, inclusive. Coragem em meio ao sofrimento. Então, mas é interessante que a gente vê aqui que, primeiramente, este homem de Deus, ele tinha uma consciência clara de que ele estava servindo ao Senhor. Eu servi ao Senhor. E servir ao Senhor em meio às lágrimas, em meio às perseguições. Então, veja a clareza do apóstolo. Ele não está fazendo nada para que o seu nome fosse conhecido, ele não está fazendo nada para que ele tivesse, para que ele pudesse enriquecer, nada disso. Ele está fazendo com humildade. Ele não quer o seu nome estampado, ele não quer que coloque uma placa com a foto dele na frente da igreja, nada disso. Com humildade, com lágrimas, em meio a perseguições. Em resumo, eu servi ao Senhor. Eu segui a Jesus na missão, mesmo em meio à dor e o sofrimento. Então aqui a gente começa a ter um vislumbre do ministério desse apóstolo. A gente começa a ver o amor deste apóstolo para com Jesus Cristo de Nazaré. De como ele entendeu quem era Jesus, de como agora ele segue a esse Jesus, ama esse Jesus, e por amor a Jesus ele ama o povo de Deus e se entrega à missão que lhe foi confiada. E eu tenho certeza que você já leu as cartas do apóstolo, como por exemplo lá em 2 Coríntios, eu vou ler para você, no capítulo 11, aonde ele fala ali um pouquinho das dificuldades que ele enfrentou, quando ele defende o seu apostolado. Quando alguns ali da igreja de Corinto estão dizendo que ele não é apóstolo coisa nenhuma, que ele está fazendo o que ele tem feito por mérito próprio, porque ele quer se aparecer, ou porque ele quer se enriquecer às custas das pessoas, e o apóstolo Paulo então defende o seu apostolado. E ali no capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a falar no versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por 5 vezes os judeus me condenaram conforme a lei de Moisés em Deuteronômio e me deram uma surra. 5 vezes eu tomei uma surra por causa do Evangelho. E o texto continua, né? O texto continua aí falando de 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Que tristeza! Se tem uma dor que machuca quem serve a Jesus na missão, é descobrir falsos irmãos a quem você ama, a quem você serve, e que não era irmão coisa nenhuma. Isso realmente causa um buraco no peito. E ele diz: eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, além de tudo isso, eu enfrento um peso, uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas de Deus. Queridos, veja o tamanho do compromisso do apóstolo com a causa do reino, com o evangelho,
com a igreja a qual ele plantou, as igrejas as quais ele plantou. Além de todas essas dificuldades, de todas essas perseguições, ele está dizendo, me há uma pressão interna, um peso, por causa do amor que eu tenho para com a igreja de Jesus Cristo. Então, esse é o testemunho deste apóstolo. Ele estava constantemente em perigo, a sua vida estava constantemente em risco, ele se desgastava emocionalmente pela preocupação com as igrejas de Deus. Tudo isso mostra a coragem deste homem para seguir a Jesus em meio ao sofrimento. Meus queridos irmãos, Igreja Presbiteriana do Barreto, liderança, líderes de ministério, essa é uma mensagem que está na contramão do nosso contexto e da nossa sociedade hoje, né? Nós estamos vivendo uma teologia da glória e não uma teologia da cruz de Cristo. E eu não estou falando aqui de masoquismo, eu não estou falando de sofrimento para alcançar uma bênção, nada disso. Eu estou falando que quando você lê os evangelhos, quando você lê as cartas apostólicas, você vê que inúmeras vezes existe esta afirmação de que é legítimo sofrer pelo evangelho, quando é preciso. É legítimo. É bíblico, é cristão. Mas nós estamos buscando uma teologia da glória. E as pessoas têm muita dificuldade com isso, de fazer parte de uma comunidade onde há dificuldades, onde há sofrimentos, onde há perseguições, e eu me envolver mesmo com essa comunidade e sofrer com essa comunidade para que juntos nós possamos construir algo para a glória de Deus e para que o reino de Jesus Cristo avance. Então as pessoas estão cada vez mais procurando igrejas prontas, ambientes prontos, aonde tudo já esteja funcionando, tudo já esteja no seu devido lugar, aonde tudo seja confortável. E é claro que eu não sou contra que a gente estruture a igreja, que nós tenhamos ar-condicionado, que nós tenhamos um bom som e uma boa música. Isso não é necessariamente errado. Mas o problema é que há muita gente mal acostumada com isso, e elas só querem isso. E elas não querem viver de fato a missão de Jesus e passar por algum tipo de desgaste para construir uma comunidade, para viver o evangelho, para levar o evangelho a pessoas que estão em risco, como os irmãos têm feito aqui por meio desse projeto. Ou seja, existe desgaste emocional, pressão, sofrimento. Então nós poderíamos falar aqui de cristãos, e poderíamos dar muitos exemplos de cristãos, irmãos nossos que estão em outros países, aquela velha história que você conhece, de irmãos que estão na China, de irmãos que estão na Malásia, de irmãos que estão no interior da Nigéria, de gente que está sofrendo porque ama Jesus, mas vai adiante. Mas vamos tentar trazer isso para o nosso contexto. A gente não está sendo perseguido por causa da nossa fé, nós ainda vivemos numa democracia, nós ainda temos liberdade para pregar o evangelho. Então, o que seria sofrimento talvez para nós hoje? O que seria sofrimento para mim e para você nesse contexto onde as pessoas estão buscando uma teologia da glória, uma comunidade altamente confortável, onde não haja desgaste, onde não haja pressão? Então, talvez, querido, sofrimento para mim e para você seja você vir servir numa comunidade e lidar com pessoas que sejam bastante diferentes de você. E aí você abre mão um pouquinho da sua visão de mundo para servir junto daquela pessoa que você até não bate tanto com ela. Talvez isso seja sofrimento para você. E é esse sofrimento mesmo que Jesus está chamando você para pagar. Esse alto preço que Jesus pagou para que sejamos irmãos, mas agora nós pagamos um preço para manter o vínculo da paz, para manter a comunidade unida, para manter a igreja no trilho. E às vezes a gente sofre, e temos que sofrer mesmo, lidando com pessoas altamente complicadas e difíceis.
Mas você faz isso porque você serve a Jesus, e por amor a Jesus você serve o seu irmão. E por amor a Jesus você quer alcançar aquela pessoa que está distante da graça de Deus. Isso é sofrimento para nós. E é para você viver essa realidade. E você é chamado para isso. E se você assumir um ministério, você vai ver que haverá sofrimento, haverá falta de grana. Não é o jovem que estava falando aqui, haverá falta de grana. Haverá crítica. Às vezes falta de incentivo, às vezes parece que o projeto vai morrer, e quase morre. E aí você vai sentir na pele as dificuldades de servir, de amar, de se doar. Mas é assim mesmo. É complicado. Não é só glória. Existem inúmeras dificuldades. Então, queridos, nós cristãos do Ocidente estamos bastante mal acostumados, e as pessoas trocam de igreja, trocam de comunidade por qualquer coisa, até mesmo por status, porque ela ficou famosa, porque agora ela está na mídia, e agora ela precisa de uma comunidade que tenha mais impacto na sociedade, e ela abandona toda a sua tradição e esquece da sua igrejinha que cuidou dela para ir para uma outra igreja. Porque agora ela é famosa, ela é youtuber, ela é não sei o quê, e agora ela tem que se identificar com uma comunidade maior que tem impacto na sociedade. E eu tenho visto isso. E é bastante complicado isso. Então nós estamos mal acostumados. E nós precisamos resgatar este valor de que a coragem em meio a perseguições e sofrimentos, é uma virtude cristã que faz parte de um chamado para amar a Jesus, servir a Jesus, seguir a Jesus e ir adiante, levar esse reino de Cristo adiante. Então eu estou desafiando você que é líder já aqui na igreja, você que já está à frente de um ministério, você que tem sofrido essas pressões internas, de preocupação com pessoas, de falta de grana, de falta de incentivo, de críticas, não desanime. Vá em frente. É preciso coragem para servir a Jesus, mesmo em meio a sofrimentos. Amém? Queridos, só para a gente confirmar isso, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele elogia a igreja ali no capítulo 1 de Tessalonicenses. Capítulo 1, versículos 5 a 7, ele diz isso: porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, e vocês sabem como nós procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então é isso mesmo, querido. Às vezes nós ficamos bastante abatidos com o tipo de sofrimento que a gente alcança, que a gente vive e experimenta no caminho. Mas a palavra de Deus está recheada de textos, de exemplos, de que é preciso manter a virtude da coragem para seguir a Jesus na missão, mesmo quando há sofrimento. Amém? Vamos lá. Coragem no sofrimento, coragem aonde mais? No testemunho. No testemunho. Ponto 2. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, verso 20 e 21. Atos capítulo 20, verso 20 e 21. O apóstolo segue dizendo: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus.
Então, queridos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é bastante interessante nesse aspecto, porque ele mostra para a gente a ousadia da igreja, a coragem da igreja para testemunhar a respeito de Jesus Cristo, para falar do Evangelho, para dizer que há salvação no nome de Jesus, que há redenção no nome de Jesus. E Paulo aqui, então, ele fala desse testemunho que ele deu de casa em casa, por onde ele foi, e ele fala deste evangelho, ele testemunha desse evangelho, tanto a judeus como a gregos. Há dois públicos distintos, aos judeus que vinha de uma tradição milenar, que agora tem dificuldade de entender quem é o Jesus, o senhorio de Jesus, mas também aos pagãos, aos gregos, de uma cultura secularizada, sem Deus, pagã, e ele tem o desafio também de testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus para essa cultura. Ele está dizendo, olha, eu fiz de tudo, eu ensinei publicamente e fiz isso também no particular, de casa em casa, dizendo quem era Jesus e falando do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, o livro de Atos está repleto de passagens que mostram a coragem da igreja para testemunhar a respeito do Evangelho. Lá no capítulo 4, por exemplo, e você lembra, quando Pedro e João estavam ali sendo confrontados pelos líderes da religião judaica, e a Bíblia diz ali que eles se encheram de coragem e ousadia. No verso 13 do capítulo 4, eles dizem assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens comuns e homens sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Veja, Pedro e João, eles estão seguindo a Jesus na missão. E eles aprenderam com Jesus a serem ousados e corajosos no testemunho. Aqueles homens simples, iletrados, sem muita cultura, mas estão pregando o Evangelho, estão testemunhando de Jesus. As pessoas que veem aquilo ficam admiradas e dizem, esses carinhas aí estiveram com Jesus de Nazaré. Então, queridos, se você tem comunhão com Jesus, como aqui é enfatizado, a sua comunhão com Jesus, a sua devocional com Jesus, a sua leitura da palavra, a sua oração, esse seu relacionamento com Jesus, essa sua intimidade com Jesus, ela vai te dar ousadia e coragem para testemunhar dele. Então, no seu mini-mundo, como diz o meu pastor lá, auxiliar, meu pastorzão, todo mundo aqui tem um mini-mundo, um mundo de relacionamentos, aonde você está inserido. Se você é jovem, está na faculdade, se você no seu trabalho, enfim, nós temos um mundo de influência. E aí você é chamado a demonstrar essa ousadia e essa coragem, a testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, ainda no capítulo 4 de Atos, lá no versículo 29 e 30, os apóstolos foram ameaçados. E o texto diz, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Eles estão orando, os apóstolos estão continuamente pedindo ousadia, coragem para anunciar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho. No capítulo 5, eles são ameaçados. E eles dizem, olha, vocês não podem pregar o Evangelho, se vocês pregarem, nós vamos prender vocês. Eles respondem, capítulo 5, versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então a nossa obediência está a Jesus, o nosso Senhor. E mesmo que a nossa sociedade não goste de falar a respeito de arrependimento, e mesmo que a nossa sociedade não goste de falar a respeito de pecado, nós somos chamados a falar de que existe um Deus, o nosso Criador, de que existe o Redentor, o Filho, e de que nós precisamos realmente de arrependimento, e de que nós precisamos nos converter a esse Deus, e que há uma graça oferecida a nós por meio do sacrifício do Filho.
É claro que existem as melhores estratégias, é claro que existem os melhores meios e métodos de se fazer isso, mas nós não podemos deixar de fazer isso. Então, se essa igreja quer continuar avançando como ela tem avançado, ela precisa se apegar a esta realidade de ser corajosa também no seu testemunho. Como tem feito, por meio de um projeto social, frente num trabalho com a moçada, por meio do evangelismo, da cultura, da criatividade, não importa. Que essa igreja realmente continue buscando ousadia da parte de Deus e na dependência do Espírito Santo para que ela possa anunciar o Evangelho, testemunhar o Evangelho. Às vezes, a gente tem vergonha, não é? De falar da nossa fé, de começar um assunto, de entrar e tocar no coração das pessoas. Mas comece. Mesmo que seja meio desajeitado, mesmo que você erre, mesmo que não dê certo da primeira, da segunda vez, comece. Eu lembro uma vez que estávamos eu e a Priscila conversando com uma amiga dela, que foi aluna dela, de inglês, e o casalzinho quis sair com a gente para comer uma coisa, e a gente foi, comeu e tal, não sei o quê, pai, conversamos, e eu fiquei ali na minha, não querendo ser o crente chato ou coisa do tipo. E aí foi muito engraçado, porque depois que cada um foi para sua casa, ela mandou uma mensagem para a Priscila e falou, eu queria tanto que o Kleber tivesse orado por nós. Olha que coisa! Eu constrangido para não ser chato e ela querendo que eu orasse por ele. Meu Deus do céu! Então às vezes falta essa ousadia, falta essa coragem. A pessoa está ali, abriu o coração para você, deixou o caminho aberto e você fica ali meio, será? Será? Vai lá, meu irmão. Posso orar por você? Posso orar por você? Olha, eu não sei te aconselhar nisso, mas tem um pessoal lá na minha igreja que, você quer receber uma visita do meu pastor, do meu presbítero, da esposa do pastor, da minha líder, sabe? Às vezes a gente fica muito constrangido, com muito medo, e está ali o caminho aberto para a gente testemunhar, para a gente dizer, para a gente falar, para a gente aplicar a palavra de Deus, e às vezes a gente fica meio com medo, porque o que vão pensar de mim, vão achar que eu sou aí o xiita, não sei o quê. Não, querido, seja ousado, com sabedoria, com graça, mas é preciso que, assim como o apóstolo, nós demos testemunho, que a gente testifique do poder de Deus, que a gente fale daquilo que Deus tem feito, da graça de Deus oferecida por meio de Cristo Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado da igreja. Que o Espírito Santo de Deus continue incomodando o meu coração, o seu coração, o coração dessa igreja, para que vocês tenham coragem em meio ao sofrimento, no serviço a Jesus, para que vocês tenham coragem para testemunhar a respeito do Evangelho, da graça de Deus oferecida por meio de Cristo Jesus. Amém? E para a gente concluir, igreja, nós também somos chamados a desenvolver esta coragem em algumas decisões. Nós somos chamados, queridos, para termos decisões corajosas quando a gente está seguindo a Jesus na sua missão. Dá uma olhada aí no versículo 22 e 23. Versículo 22 e 23, capítulo 20. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém,
sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Queridos, agora o Paulo, o apóstolo, está tomando uma decisão dificílima, uma decisão bastante complicada. Ele decide ir para Jerusalém. E ele começa a desenvolver uma convicção por causa da experiência, do que tem acontecido a ele, das perseguições. Ele começa a entender que ir para Jerusalém realmente não será nada fácil. Ir para Jerusalém será um grande desafio. Porque o que aguarda ele são as algemas e as prisões. Mas era necessário que este homem desse testemunho de Jesus e testificasse Jesus aos poderosos de Roma. Ele também foi chamado para isso. Está lá quando Jesus chama ele, Jesus fala isso, que ele seria um vaso de honra usado para isso. Então esse homem vai em direção a Jerusalém. E aqui, queridos, existe uma correlação direta com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, porque você sabe que o autor de Atos é o evangelista Lucas. Então há uma correlação direta aqui quando Lucas diz que lá no Evangelho Jesus prediz a sua morte e que Jesus também toma a decisão de ir para Jerusalém, porque Jesus sabia o que lhe aguardava em Jerusalém, que era a cruz. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está indo para Jerusalém e ele sabe que o que está o aguardando lá são realidades bastante difíceis. E assim como o seu Senhor Jesus toma uma decisão corajosa de ir à cruz para que pudesse haver redenção, para que houvesse perdão, para que nós pudéssemos ser abençoados, agora quem segue a Jesus na missão, meu irmão, grava aí. Quem segue a Jesus na missão é chamado para tomar decisões corajosas. Decisões dificílimas. Porque você está seguindo a um Jesus corajoso. Que por obediência ao Pai e por amor a mim e a você vai a Jerusalém para morrer numa cruz. Para que haja resgate, para que haja perdão. É a esse Jesus que nós servimos. É a esse Jesus que nós amamos. Então, queridos, esta é uma das marcas de excelência da igreja. É uma das marcas de excelência da igreja, porque esta é uma marca do ministério de Jesus Cristo. Então, por causa do amor e por causa da esperança, os cristãos e da obediência, os cristãos tomam decisões de irem a lugares difíceis. É assim. É só você olhar para a história da igreja. Os cristãos tomam decisões de irem a lugares difíceis. Muitas vezes irem a lugares aonde ninguém quer ir, aonde não há nenhuma segurança, nenhuma estabilidade, aparentemente, humanamente falando, nada que possa dar certo, mas Deus está lá e está chamando você para esse lugar. Então, eu queria te perguntar nessa noite, eu queria que você realmente pensasse nisso. Qual é a sua Jerusalém? Qual é o lugar duro, difícil que Jesus está chamando você para ir? Qual é a decisão difícil que o conselho da igreja tem que tomar para seguir a Jesus na missão? Qual é a decisão difícil que você tem que tomar para continuar honrando a Jesus e seguindo a Jesus na história que o próprio Jesus está construindo na sua vida? Talvez você esteja bastante em crise a respeito do seu trabalho, querendo mudar, querendo sair de lá, mas talvez, querido, o seu lugar difícil é lá onde você está mesmo. É lá que Jesus chamou você para estar, para ficar.
Porque ali é o seu lugar difícil, e ali é o lugar onde você dá testemunho, ali é o lugar onde você vive os seus relacionamentos, difíceis às vezes, mas é ali que a graça de Deus, o poder de Deus é manifestado por meio da sua vida, e o plano dele se completa na sua vida e ao redor das pessoas, e as pessoas que estão ao seu redor. Talvez o seu lugar difícil, marido, esposa, filho, é voltar para casa agora. Porque você vive numa família bastante complicada, disfuncional, cheio de problemas. Mas você é o discípulo de Jesus, que com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, está vivendo o evangelho ali e sendo a base, o sustento para a sua família, para que ainda haja alguma esperança para a sua casa, para o seu lar. Talvez esse seja o seu lugar difícil, você não entende, quer fugir dali, sair dali, meter o pé, mas Deus está mandando você ir para lá mesmo. Lá é o seu lugar difícil. Lá é a sua Jerusalém. Talvez Deus esteja chamando você para realmente mudar, sair, ir para um outro lugar, enfim. Às vezes nós tomamos decisões difíceis, mas é preciso ter coragem para tomar essas decisões, para ficar nesse casamento difícil, mas essa é a sua Jerusalém, e Deus te chamou para ficar aí, porque Ele está fazendo coisas na sua vida, no seu relacionamento, na sua história. Queridos, no ano de 2014, no dia 9 de março de 2014, a nossa igreja tinha que tomar uma decisão difícil. E nós tomamos essa decisão nesse dia, numa assembleia. Como eu disse, eu estou servindo lá há 10 anos, e houve um momento em que a igreja precisou tomar uma decisão se nós permaneceríamos pagando aluguel, permaneceríamos mais ou menos no centro da cidade, porque esse tinha sido o histórico da igreja, sempre estabelecida no centro de Bragança Paulista, mas sempre pagando aluguel. A nossa igreja é uma igreja pequena, de 70, 80 membros, muita gente bastante confortável, vivendo aquele evangelho tranquilinho, ouvir um sermão, ir embora para casa, sem compromisso, sem envolvimento. E a gente foi trabalhando para desenvolver, né, um corpo, para desenvolver ministérios, para que a igreja encarasse novos desafios. E nós tivemos lá uma semana de oração, uma jornada de oração, nós chamamos assim de jornada de oração, um tempo de oração. E um dos motivos de oração lá era para que a gente tomasse uma decisão, né, em relação ao futuro, se comprar um terreno, alguma coisa do tipo. E aí, na segunda-feira, eu recebi o telefonema da dona do prédio, onde nós estávamos, e ela me disse assim: pastor, eu vendi o prédio, quero vender o prédio, onde a igreja está estabelecida. Olha que coisa, a gente passou o final de semana orando, na segunda-feira ela ligou e falou: ó, vocês querem comprar o prédio? Porque eu vou vender. E o centro de Bragança começou a valorizar muito, né? Começou a surgir prédios, apartamentos, então o empresário comprou para derrubar tudo que tinha lá e construir prédios. E a gente não tinha condições mínimas de comprar o espaço onde a igreja estava. E aí eu chamei a liderança, chamei o conselho e falei: olha, queridos, a situação é essa, a gente tem prioridade na compra, mas nós não temos condições de comprar. Então agora a gente precisa tomar uma decisão se a gente parte para outro aluguel ou se a gente vai investir. E nós tínhamos 70 mil reais na época. E aí um dos líderes disse: olha, eu tenho um terreno em determinado lugar da cidade, eu tenho um projeto lá para aquele local, que já é uma planta, uma espécie de barracão, e eu vendo isso para a igreja, não precisa me pagar agora, depois a igreja me paga. Então a gente agora tinha pelo menos uma ideia do que fazer. Só que, para o pessoal do interior, gente, para o pessoal de Bragança, então, acostumado a viver ali no centro, do terreno onde a igreja poderia estar,
a partir dali, daria 7 quilômetros. 7 quilômetros da onde a igreja estava para onde talvez a igreja fosse. 7 quilômetros para o Bragantino é uma coisa assim terrível, entendeu? É muito longe. Você vai gastar 10, 15 minutos, é muita coisa, entendeu? É uma dificuldade, porque 15 minutos, entendeu? E aí tem que pegar uma vicinalzinha, uma espécie de uma rodoviazinha. Não, mas isso é muito complicado, pastor. Isso aí vai ficar difícil. É difícil para vocês isso? 7 quilômetros? Complicado. E o bairro onde estava esse terreno é um bairro novo, bem bonito, planejado, mas para chegar no bairro você passa numa espécie de um bairro periférico. Aí tem que passar em frente aos bares e tal, e aí é mais complicado ainda, entendeu? É muito difícil. Mas a gente conversou entre a liderança, chamamos os líderes de ministérios, e eles acharam que essa era a melhor ideia que a gente tinha. Mas, queridos, eu sou um cara bastante conservador, tá? Eu não sou um cara muito ousado, assim, não sou muito corajoso. A Priscila é muito mais corajosa do que eu, assim. E eu sou bastante conservador. E a minha oração, queridos, sempre foi assim para Deus: Senhor, minha oração sempre foi assim: Senhor, olha, eu posso não fazer grandes coisas no ministério, tudo bem, mas não deixa eu atrapalhar, não quero atrapalhar. Não deixa eu atrapalhar a igreja. Se eu não atrapalhar, já está bom. E essa decisão envolvia o seguinte: se a gente decide, então, comprar esse terreno, investir lá e tirar a igreja do centro e para essa região, se não desse certo, acaba a igreja. E aí a igreja acaba na minha mão. E aí eu ia ficar frustrado. Porque eu não quero atrapalhar a igreja de Deus. Enfim, nós tomamos essa decisão. E a Assembleia aprovou a compra do terreno. E nós tínhamos 1 ano para sair da onde nós estávamos. 1 ano. Então, dia 9 de março de 2014, nós fechamos o sim com um grupo contra. Eu tive que receber um monte de gente no gabinete, dizendo que não ia dar certo, que ia parar no meio do caminho. E aí, meu querido, eu fiquei desesperado. Porque agora eu tinha que liderar isso. Eu tinha que manter os ânimos, liderar a construção, liderar a obra, organizar as pessoas. E, enfim, nós começamos a construir lá. E a ideia primeira era um barracão, só um andar, só um salão, no máximo um mezanino. E aí, no meio do caminho, a gente viu que ia ficar pequeno. E em 1 ano, esse projeto acontecendo, e o projeto sendo alterado, e problemas vindo, e aí um grupo decidiu sair da igreja mesmo. Saiu um grupo da igreja e já montou uma congregação já. Ó, plantamos uma igreja. Queridos, é complicado. E eu nessa tensão, nessa pressão toda, tendo que liderar isso e apaziguar os ânimos para que a gente não perca o vigor e tal. Enfim, queridos, a gente foi, levantou o prédio, aí decidiu fazer o 2º andar, fez a laje, levantou as paredes do 2º andar e acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí reunimos a liderança: gente, a gente tem que entrar no prédio do jeito que está. Vamos pôr um telhado lá do jeito que dá, com as paredes no meio mesmo, não tem o que fazer, vamos começar o culto lá, e vai assim mesmo. Até que um belo dia eu estou chegando em casa, para o meu carro, e a minha vizinha, da qual a gente não tinha lá tanta afinidade assim, porque ela vivia me dando bronca, porque eu lavava o quintal e deixava as coisas na calçada, ela ia lá brigar comigo: você deixa as coisas na calçada. Aí ela veio falar comigo: olha, tem uma garagem aqui ao lado da sua casa, que eu sei que é da dona da casa também, eu queria usar essa garagem. Será que você não pode falar com a dona da casa? Por quê? Porque eu tinha uma loja, e eu fechei essa loja, a loja está aqui na minha garagem, eu preciso dar um jeito nessas roupas e tal, e não sei o quê. E aí, veio uma ideia na minha cabeça. Porque a nossa igreja faz bazar. Aí eu falei assim: olha, a nossa igreja normalmente faz uns bazares e tal, a gente poderia ajudar a senhora ajuda a gente, que tal? A gente faz um bazar, a gente vende todas essas roupas da senhora, e a gente negocia aí. Ah, legal e tal, não sei o quê, vem aqui para você ver.
A hora que eu entrei na garagem dela, queridos, mas tinha muita roupa, mas muita roupa, mas muita roupa mesmo. Ela tinha uma loja de roupas para mulheres, só roupas clássicas, né, para mulheres. E aí, esperei a Priscila chegar do trabalho, falei com a Priscila, falei, cara, você tem que ver isso, você tem que ver. Aí tem um irmão lá da igreja que tem loja, aí eu falei com ele, você tem que ver as roupas, você tem que ver o material. E aí ele foi lá e viu e falou, é muito bom. Aí a Priscila viu e falou, não, é muito bom mesmo. Então vamos pôr para quebrar esse negócio, vamos montar um bazar. E aí, enfim, a história é longa, a Priscila, como uma boa negociante, corajosa, negociou, eu quase atrapalhei todo o processo, porque eu não sei negociar, né? Eu quero sempre ajudar os outros, não sei ganhar dinheiro. Quem sabe ganhar dinheiro lá em casa é a Pri. Aí a Priscila foi lá, negociou com a mulher, a Pri montou a equipe na igreja, colocamos na rádio, o irmão da loja lá pegou, emprestou lá as araras, emprestou os bonecos, e fizemos lá, que a nossa igreja tinha um ginásio no fundo, né? Os bonecos lá, como é o nome daquilo? Manequim, Queridos, fizemos o auê, o forfé lá. E fizemos o bazar. Quantas peças de roupa tinha? Você lembra? Mais de 1000 peças de roupa. Muito mais de 1000 peças. E fizemos o bazar, queridos. No primeiro dia, ao final do dia, contabilizados os lucros, a grana que a gente recebeu, sentados em casa, eu e a Pri, chamamos a nossa querida vizinha lá, está gravando, tomara que ela nunca veja isso. A Pri deu 10 mil reais para ela da parte dela. 10 mil reais na mão dela. O zoinho dela assim, ó, brilhou. Porque essa roupa estava lá na garagem, ó, há anos que ela tinha fechado a loja. E aí a nossa parte chegou a quase 20 mil reais. E ainda sobrou mais roupas, nós fizemos mais uns 3, 4 bazar ainda, com essa roupa. E aí, com essa grana, a gente pagou todo o telhado da parte de cima da nossa igreja hoje lá. E um ano depois dessa data aqui, a gente fez a assembleia dia 9 de março de 2014. No aniversário da Pri, dia 29 de março de 2015, nós fizemos o primeiro culto já no salão onde nós estamos inseridos. Amém, glória a Deus. Só o pastor falou. Ô, queridos, não foi fácil não, eu morri de medo, viu? Morri de medo, cara. Eu achei que ia afundar o negócio. Mas nós somos chamados para tomar decisões corajosas. E coragem não é não ter medo, não é, Pri? Coragem é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Coragem é fazer o que tem que ser feito mesmo com medo. Segue a Jesus. Está com medo? Segue. Vai. É assim mesmo. Às vezes nós somos chamados para tomarmos decisões corajosas e difíceis para o avanço do reino, para o avanço do evangelho, para o cumprimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua história. É assim mesmo. Nós somos chamados para desenvolvermos essa coragem, na dependência do Espírito Santo de Deus, impulsionados por estas convicções que o próprio Espírito Santo de Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, coloque-se de pé. Eu queria clamar a Deus pela sua vida, pela sua causa, pela sua história, por aquilo que você tem vivido, e que de fato o Espírito Santo de Deus te capacite a você ter esta coragem em meio ao sofrimento, coragem para testemunhar a respeito de Jesus, e coragem para você tomar essa decisão que você tem que tomar agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Nós queremos de fato, por amor a Jesus, segui-lo, amá-lo, servi-lo. Por amor a Jesus, queremos servir as pessoas também, ó Pai.
Queremos ver o Teu reino avançando. Queremos, ó Pai, ter a convicção de que estamos vivendo debaixo dos Teus planos, em obediência ao Senhor, a Jesus, ao Espírito Santo. E às vezes é tão difícil, Senhor, somos tão pequenos, as pressões internas, ó Pai, quase que nos esmagam, Senhor. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo carinho que o Senhor tem com essa igreja, ó Pai, pelo amor com que o Senhor tem para com essa liderança, pelo amor com que o Senhor tem revelado em Cristo para esse meu irmão, para essa minha irmã aqui, ó Deus, ministra a Tua graça e dá a fé, dá a coragem ao Senhor para Te obedecermos. Ó Pai, para irmos para aquele lugar que o Senhor quer que nós vamos, Senhor. Se é para permanecer, que permaneçamos. Se é para ir, que nós possamos ir, ó Pai. Se é para realizar, que nós também possamos realizar. Ó Deus, às vezes há tanta dor no nosso coração, tanta mágoa, tanta preocupação. Livra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, dá ousadia, dá coragem. Ó Deus, tanto sofrimento, ó Deus, mas muitos desses sofrimentos são parte daquele chamado do Senhor para participarmos dos sofrimentos de Cristo. Ó Deus, que esse sofrimento, sabemos, não irá nos esmagar, ó Pai, não irá. Mas, ó Deus, irá nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu povo. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado pelas famílias aqui reunidas, pelos maridos, esposas, filhos. Ó Deus, servos Teus, em nome de Jesus, e no poder do Teu Santo Espírito, ajuda-nos a enfrentar os sofrimentos, a testemunhar de Jesus e a tomarmos aquelas decisões que temos que tomar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.